que fez, né? Chegar nesse patamar de reconhecimento. Verdade. Aí, o que aconteceu? A gente sempre deu uma importância muito grande para propaganda, para fazer propaganda. E aí eu também lembro muito essa época, eu falei, Júlia, mas quanto dinheiro, minha irmã que sempre cuidou das finanças, eu falei, quanto dinheiro a gente tem para investir? Ela falou, nada, só você mesmo e a sua câmera digital. Porque não tinha nem smartphone, sabe? Sim. Então tinha uma câmera digital, e ela falou, se vira, você não fez propaganda? Te vira. É fácil ser criativo com uma verba de $1 milhão. Aí é fácil, né? É tipo uma cybershot, assim, uma câmerazinha de mão. É, aquela que você deslizava a tampinha pra baixo, assim. Legal. E aí eu tinha isso, e eu tinha a minha faculdade. Isso eu tinha isso e a minha faculdade. Uma câmera na mão e uma faculdade. E aí o que aconteceu? A gente começou a procurar um espaço pra mudar, e a gente ia mudar em novembro. Então isso era ali por volta de maio, abril. Nossa, que previsibilidade. Não, porque a gente ia alugar, tava sendo contrato, reforma, não sei, esse tipo de coisa. E aí, como eu fazia o que eu podia nessa época, o que eu fazia? A gente ligava para todos os meios de comunicação de revistas e jornais, tentava matéria de tudo que era jeito. Muito publicidade, né? Publicidade mesmo, espontâneo. Sim, ligando, oi, redação do Estadão, podemos mandar os nossos produtos? Podemos fazer uma matéria? É Casa e Jardim? Tá bom, como que é a Casa e Jardim? Eu mando um cupcake personalizado de jardim. E assim, feira de noivas, qualquer coisa. Então a gente saía muito na mídia. Que legal. Muito na mídia. E eu tinha um blog, que era o nome da minha mãe, e eu falei, mãe, a gente vai fazer o seguinte... Registra tudo que você fizer. Isso em 2010. Falei, tira foto de tudo. Então tira foto. Aí a gente recebeu o nosso primeiro hater, Polly. Olha! Você tá brincando. Em 2010. Como assim, hater? É o hater. Como pode não gostar de confeitarias da Marina? Hater de cupcake, essa pessoa tem que sumir, né? Nessa época eu não existia. Era só a minha mãe. Sim. Então, a minha mãe... Ela falei, mãe, posta tudo. Aí a minha mãe postava... E aí um dia ela falou assim, nossa, estou muito feliz, eu finalmente consegui a receita de Red Velvet, deu certo, aqui o bolo Red Velvet, postou lá o teste dela. E aí uma menina comentou assim, eu não quero saber que você ficou feliz, eu quero a receita desse bolo. Aí eu falei, mãe, temos nossa primeira hater. Fantástico. E a gente não dá a receita, mas ela reivindicou lá que ela estava pé da vida que a gente não divulga a receita. Então esse foi o nosso primeiro hater. Depois vieram alguns, mas essa foi a nossa primeira. Hater? Agora, eu não esperava isso. Tem. Principalmente na internet, quando você fala de preço. Então isso, depois de muitos e muitos vídeos, milhares e milhares de vídeos meus, centenas de milhares, toda vez que você põe preço, dá ruim. Preço, assim, quando você fala do preço... Custa R$30. Tem a galera do absurdo e tem a galera do é justo. Tá. Polariza, entendeu? Quando se fala preço. Preço eu acho que é o aspecto mais racional do marketing, né? Porque ele é um número, né? Essencialmente ele é um número. Né? E aí a gente tava nessa pra mudar, tava lá. E aí uma marca, na época, era um pai e filho, e eles queriam abrir uma rede de cupcakes. Estava começando a ficar meio conhecida, eles queriam abrir uma rede grande de franquia de cupcakes, e eles não queriam ter fábrica, eles só queriam vender as franquias. E eles vieram conversar com a gente, porque eles acharam a gente em alguma matéria, vieram na casa da minha mãe e falaram, a gente quer abrir, só que eu tenho uma projeção de ser muito grande, e eu quero saber se vocês topam. Eu falei, mãe, era tudo o que a gente queria. Pensa, a gente vai abrir uma fábrica, a gente já tem os nossos clientes, fora os clientes, a demanda reprimida das pessoas que eu não atendo, e ainda eu vou pegar um colchão de faturamento ali bonitinho todo mês para atender? É o famoso vaca leiteira, né? A vaca leiteira da matriz BCG. Vamos colocar os desenhos. Mas né? O cara que te garante fluxo de caixa e garante... Perfeito. E aí a gente fechou o negócio, a gente desenvolveu uma outra linha para eles. Claro. Não tinha nada a ver com a gente. As pessoas ficam falando hoje de white label. Vocês já fizeram isso, já. Né? White label ali em 2010. Isso. E aí eles abriram, assim, a gente chegou a atender deles, assim, acho que umas 10 lojas, 12 lojas. Caramba. Era 1.000 e poucos cupcakes por dia que saíam só dele. Nossa. Então, assim, era um absurdo, eu não tinha nem onde guardar. 2 turnos. Não, eu
embalava nessa época, porque a gente ainda estava na construção do time, eu também não sabia ser chefe, então do dia pra noite a gente começou com 8 funcionários, eu não sabia o que pedir, daí eu fazia, ela me imitava, enfim. E eu passava 1h30 embalando, só fazendo assim. E ele vinha retirar todos os dias, então a gente deu uma crescida muito rápida, assim, a gente aumentou 10 vezes o faturamento em 1 ano. E a gente passou de nós 3 e mais, sei lá, uma faxineira que limpava a casa, lavava a louça, uns ajudantes, para um time de 12 pessoas e 10 vezes o faturamento. E vocês foram com um galpãozinho, é isso? Numa fábrica, num espaço, um vão livre ali no Pinheiros. Legal, Namorato. E a gente abriu lá em novembro de 2010. Que doideira. Eu gosto muito desse lance desse profissionalismo, eu acho importante, né? Eu acho que é uma bandeira que você leva hoje em dia. E essa coisa que você falou, né? A receita já não é o grande truque, né? E que a gente tem uma cultura assim, né? Talvez, né? Dos imigrantes também, né? Não, eu lembro do livro de receita da minha avó, da minha mãe, que eu falava isso pra vocês na aula lá, os rótulos de leite condensado, né? Grampeado, né? E assim, tinha essa mística, né? Do segredo, e não é mais, né? Isso não é mais, fora que as receitas, principalmente de doce, né? Comida salgada ainda vai, porque vai na receita, mas doce mandava colocar um tablete de uma barra de chocolate ao leite. A barra de chocolate ao leite pesava 200 gramas e agora ela pesa 80. Aí tá errado. Tá errado. O leite condensado, eles tiraram a gordura. Então, fica um gosto pior. Então, tem substitutos que hoje em dia não funcionam mais. Aí você precisa ressignificar a receita para conseguir usar. Não, é tudo técnico, né? Tudo técnico. Extremamente técnico. Ou seja, aí eu me lembro das coisas, né? Assim, a percepção de gosto é uma maluquice, né? Eu falo, de novo, né? Para o nosso telespectador aqui, a gente fazer o teste cego lá. Eu não sei se tinha isso lá na época de vocês. Tinha. Né? Fazia o teste cego, lembra? Num sábado e tal, lá na faculdade famosa. E aí você colocava 5 sabores lá de energético. E qual que você mais gosta? Red Bull nunca ganhou em primeiro. Nunca ganhou em primeiro. É o mais caro que mais vende. É isso que os meios empreendedores, é isso que essa galera desse empreendedorismo precisa entender. Isso é uma questão de marketing, não é uma questão de pensamento positivo. E marketing é uma questão técnica, não é uma questão da receita, do segredo da receita, não, cara. É você pensar marketing, como é que você pensa marketing, né, das coisas, como é que ele consegue ser. E aí você me falou um dia, né, o meu bolo de chocolate pode ser vendido por 50 ou 150. Sim. Dependendo do contexto, né? Não, e tem uma outra questão também. Porque do paladar. Eu vejo muito que você deve ser a que joga né, assim, né, defende a valoração justa, né, das coisas, né? Sim. Eu sempre falo, Nescau sempre foi líder, né, no pó. Aí você vai pro líquido, você esperaria que o Nescauzinho fosse o líder. Não, é o Todinho, né? Porque ele veio primeiro e deu padrão de gosto. Exatamente. Então tem um negócio que é o chocolate belga. Isso. O chocolate belga, ele tem mais cacau, então ele é mais gostoso. Você come, ele é mais, né, ele derrete mais na boca, ele é mais gostoso. Tem o chocolate nacional, que tem várias marcas, tem marcas muito boas, mas se você usa, às vezes, vamos dizer que você quer elevar o padrão e você vai falar, não, meus cookies são com chocolate belga. Só que o chocolate belga é uma fortuna, fora a importação, que às vezes falta, tem né, quebra de estoque dessas coisas. Depender da exportação, é um negócio que pode mexer com o seu negócio, com a variação do euro. É caríssimo. E aí vou substituir, vou testar um teste cego aqui, vou substituir por uma marca pior, vamos chamar assim, né, no questão de sabor refinado, mas é uma marca que tá todo mundo acostumado. E aí você apresenta no teste cego, as pessoas preferem a outra marca. Porque tá acostumado com o gosto, tá falando, esse é bom. Porque gosto é costume, né? E você ficou a vida inteira pagando uma fortuna no chocolate, achando que tá arrasando, trocou pro Nacional Comum e todo mundo ama. Mas isso não é o princípio mais fundamental do marketing. Olha de fora para dentro, né? Entenda desejos e necessidades, isso tem a ver com aspectos culturais, não adianta. Né? Cara, eu duvido que Omo tenha uma eficiência na lavagem de roupa tão absurdamente maior do que outros com cara, mas é percepção, né? Então tem muito disso, né? E quando se trata de gosto, é uma maluquice, né? O mesmo produto é odiado e amado.